Bom dia, pessoal. Meu nome é Renato Figueiredo, eu sou gerente de vendas novos clientes na Thomson Reuters. Bom dia, pessoal. Eu sou Ricardo Firmado, eu sou diretor de contas aqui da Thomson Reuters. Bom dia a todos, meu nome é Renato Promenzo, sou diretor estratégico na Thomson Reuters. Vamos conversar um pouquinho, pessoal, vamos abordar juntos aqui, passar por 3 temas importantes. Um deles é o mercado, acho que é importante a gente falar um pouquinho disso. Renato, como é que você está vendo o mercado nesse momento? Bom, basicamente assim, logo na entrada da pandemia a gente teve um impacto muito forte, né? Principalmente a gente que está no front aí com os clientes, a gente sentiu um impacto bastante forte, né, nos clientes que a gente vinha conversando, todo mundo pego de surpresa, né, e tendo que se readequar, se readaptar a algumas condições. A gente até por ser uma empresa de tecnologia, a gente conseguiu rapidamente se adaptar, né, e continuar mantendo o nosso nível de atendimento, mas a gente sabe que algumas empresas e alguns segmentos especificamente que não estavam muito preparados, né, ou acostumados com trabalho remoto, com cloud, sofreram um pouco. Então, eu diria que a gente teve uns 2 meses de impacto, mas a minha visão, a gente está numa tendência já de retomada, de crescimento, de reaquecimento da economia, e isso a gente tem conseguido sentir aí nos últimos meses, em que a gente tem tratado, né, diretamente com alguns clientes. Eu vejo que a gente já está num processo de retomada. Legal. E para você, Ricardo, como é que você está vendo? Eu complemento muito o que o Renato disse. Eu acho que a gente passou por um momento aí bastante delicado, mas um momento onde a gente conseguiu, de uma forma bem especial, direcionar as pessoas que a gente cuida, os clientes que a gente atende para um caminho mais rápido na evolução do que ele está buscando. Então, ou seja, a gente conseguiu ajudar esses clientes para que eles evoluíssem de forma um pouco rápido nessa retomada. Então, acho que isso foi muito dentro do caminho que a gente vem perseguindo dentro desse mercado, que é todo mundo buscando como é que eu acho uma melhora e volto ao mercado de forma muito mais rápida. Acho que cada um de nós aí tem conseguido fazer bem esse papel aí no mercado com todos os nossos clientes, viu, cara? Legal. É correto afirmar, então, que esse mercado fragilizado começou aos poucos a encontrar uma luz no fundo do túnel, conseguiu aos poucos, com soluções como a da SAP e a da Thomson Reuters, encontrar um caminho, principalmente para ter um retorno rápido no meio de um processo tão diferente que a pandemia trouxe para as empresas, principalmente para as indústrias, prestadores de serviços, entre outros. E olhando para esse prisma, como é que vocês veem a questão da solução de techs para esse mercado? O quanto isso é importante? O que você acha, Renato? É interessante porque a gente tem visto algumas empresas e mesmo alguns segmentos que foram fortemente impactados, né, de clientes, de empresas, aproveitando esse momento, inclusive, para reavaliar o seu portfólio de soluções e investir, inclusive, em atualizações, né, tecnológicas do seu parque tecnológico e trazendo também algumas soluções, né, como o Tecno ForSAP da Thomson Reuters para melhoria das suas operações de compliance fiscal. E é interessante a gente ver isso porque mesmo algumas empresas de varejo, por exemplo, né, ou enfim, outros segmentos mais impactados que ainda assim mantêm uma linha de investimento. E isso é importante porque, historicamente, né, Promenzio, a gente já teve vários períodos de crise, né? E a gente sabe, né, a gente já tem essa experiência e a gente sabe que empresas que usam isso como uma oportunidade de melhoria, elas acabam atravessando melhor, ou pelo menos elas acabam aproveitando melhor quando existe uma retomada da economia. Legal. O Ricardo, é correto afirmar, então, que nesse momento a simplificação de soluções, principalmente na questão de impostos, a empresa entregar direitinho os impostos que ela precisa, recolher, ressarcir, é importante? Como é que você vê essa situação? Sim, bastante, cara. Bastante, Renato. Ainda mais nesse momento que as empresas elas estão buscando se reinventar e de uma forma muito rápida, né? Elas precisam retornar muito rápido à sua vida normal. E ela não pode, de forma alguma, deixar todo o compliance de lado, principalmente na questão de impostos, né? Impostos, a gente sabe que se você não tiver uma solução adequada, uma solução robusta, onde te traga confiança,
você coloca em risco todo um planejamento estratégico de ganhos. Então, no momento desse, como a gente está em crise, o que as empresas mais buscam são retornos rápidos. E para ter retorno rápido, muitas vezes você precisa de uma solução bem robusta para que você consiga fazer toda uma análise de ressarcimento, por exemplo. Então, ou seja, você tendo uma ferramenta hoje, como a gente atua muito próximo da SAP com o Tax for SAP, é uma solução de rápida implementação, retorno rápido, você consegue já ter resultados tangíveis em pouquíssimo tempo. Então, isso tem sido bem interessante. Eu acho que está indo muito de encontro do que as empresas estão buscando nesse novo normal, nessa forma de se reinventar. Bom, fundamental. A parceria com a SAP nesse sentido, para muitas empresas que querem ter um login único, um local único para poder conectar suas soluções e trazer o know-how que a Thomson Reuters tem de mais de 20 anos, é fundamental para fazer com que nossos clientes e novos clientes tenham as melhores soluções de mercado disponível. Continuando nessa linha, para vocês dois, tanto o Renato quanto o Ricardo, como que vocês veem a questão da reforma tributária e como a Thomson Reuters pode ajudar nesse sentido? Tem se falado muito da reforma tributária, tem se falado muito as empresas estão, algumas diminuindo seus quadros, mas os impostos não diminuem, né? E como que vocês veem essa situação? Por enquanto, em termos de expectativa, né? E historicamente, pelo nosso conhecimento e pela nossa expertise, a gente acompanha tudo isso muito de perto, né? Então, o nosso time de especialistas constantemente está acompanhando as mudanças, né? Até para a gente poder manter as nossas soluções up-to-date, as exigências legais, mas principalmente tentando também acompanhar possíveis mudanças aí que a gente possa ter. Mas, por enquanto, ainda num cenário de expectativa, né, a gente sabe que tem muitas questões políticas também sendo discutidas, mas o principal é que a gente está preparado para seguir o caminho que for necessário, né, independente se a gente vai ter um processo de simplificação ou não, a gente está acompanhando para que a gente possa seguir no caminho que vier pela frente. Perfeito. O Renato usou a palavra-chave, cara. A gente está muito próximo mesmo, não só do mercado, mas de tudo que está acontecendo. A gente está acompanhando isso bem de perto. E é importante frisar e reforçar o que o Renato disse, cara. A gente está muito preparado para isso. Ou seja, a gente está acompanhando de perto. A gente só está esperando, na verdade, a decisão para deixar as soluções totalmente compliance, junto com o pessoal da SAP e junto com os nossos clientes. A nossa ideia é deixar as pessoas o mais compliance possível num tempo muito rápido, né, cara? A gente não sabe ainda, de novo, o que vai vir. Como o Renato disse, é uma questão política muito forte. São 3 grandes propostas que a gente vê que estão tomando corpo. A gente tem que aguardar nesse momento, mas é bastante importante avisar aos nossos clientes, aos nossos parceiros, que a gente está preparado. A gente só está aguardando mesmo. Então, com isso a gente consegue trazer um dos melhores RPs do mercado, mais uma das melhores soluções do mercado, e fornecer para esse mercado em constante evolução, esses clientes que estão em constante evolução, pequenos, médios e grandes, soluções que vão ajudá-los nesse momento, uma vez que os impostos não param, a crise pode estar aumentando, está acontecendo, mas a cobrança de impostos ela não para, seja no âmbito municipal, estadual e federal. Como vocês veem esse cenário de investimento nesse momento de crise? Vocês entendem que esse investimento, ele protege o cliente, ele traz retorno para o cliente? Gostaria que vocês falassem um pouco como vocês enxergam isso. Além da questão de evolução tecnológica, né, a gente tem visto nas empresas que a gente atende que a parte fiscal e tributária ela deixou, né, ou ela tem deixado de ser, pelo menos em algumas empresas que já têm esse olhar, só uma questão de obrigação, né? Algumas empresas a gente tem visto uma jornada já muito mais estratégica na área fiscal e tributária, tentando inclusive trazer ganhos, né, para a operação e gerando inclusive receita para a companhia, né, ou salvando receita, que seja. Criando budget, né? Exato. Exatamente. Então, entregar suas obrigações, né, é o mínimo, né, e as empresas ainda, algumas sofrem muito com isso, né, e a gente tem tentado colaborar com esse mercado que ainda tem uma necessidade muito grande de garantir o compliance da sua obrigação, da sua operação, mas ao mesmo tempo a gente já tem conseguido
construir uma jornada com os nossos clientes com uma visão muito mais estratégica, né? Olhando para a operação de maneira estratégica, inclusive impactando diretamente no planejamento da empresa, como o Ricardo falou, aí, inclusive o planejamento de budget, questões orçamentárias e saving para a companhia. Outro que é importante citar, que o Renato disse também, e complementando, as soluções que a gente propõe para os nossos clientes, principalmente quando eles têm o RP SAP, que é o Tax for SAP, a gente não pode deixar de falar, cara, que é uma solução totalmente HANA. E isso traz uma grande velocidade na hora de apuração, na hora de que você precisa da informação ali praticamente em real time. Então, ou seja, isso é importante, cara. A área de imposto, ela está deixando, a área de impostos, de tax, deixando de ser uma área simplesmente de apuração, de pagamento de imposto, literalmente está virando uma área muito estratégica dentro do cliente, muito estratégica. Então, ou seja, você saber olhar bem os seus impostos, onde é que você vai ter a sua melhor malha logística de impostos e por aí vai, isso tem virado praticamente cada vez mais uma obrigação dentro das empresas, né? É simplesmente o ditado de fazer muito com pouco. Essa tem sido a grande ordem que eu tenho visto nas empresas, cara. Tanto que a gente vê, só complementando, o alinhamento e a parceria entre áreas de negócio com o time de tecnologia das empresas. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente fala, né, do Tax One for SAP, né, com HANA, o ganho em termos de tecnologia e performance ele é absurdo. Então, e as empresas têm buscado muito isso, né? Então, tem uma questão de compliance, tem uma questão estratégica, mas sem dúvida nenhuma essa questão de performance e redução de custos mesmo, de TCO, né, na operação fiscal, que a gente sabe que é bastante complexo. Então, é interessante a gente ver essa parceria entre áreas, inclusive, trabalhando em conjunto para uma melhora do todo. Exato. Com certeza, e nós estamos falando de duas empresas multinacionais, com foco muito especializado no Brasil, olhando para atender os seus clientes com todas as suas soluções em processos complexos. E eu acredito que é importante citar também que tudo aquilo que a Thomson Reuters faz em parceria com a SAP, de forma complementar, fica de forma simples para o usuário, né? Ele acessa o SAP, ele já tem acesso à solução TDF, dentro do TDF já está a solução Tax One for SAP da Thomson Reuters, atendendo todo o âmbito estadual, municipal e acessório, fazendo com que o cliente tenha atualizações e tenha o acesso fácil. Isso é muito importante. E como nós temos vários clientes com SAP, abre para eles uma possibilidade muito grande. E não só isso, a Thomson Reuters sempre está do lado da SAP. Nos últimos anos, nós somos premiados com o Pinnacle Awards, de melhor parceiro em questões de interfaces, e isso faz toda a diferença. Ainda voltando nessa questão do investimento, como que vocês veem as empresas entregando os seus resultados e compondo os seus resultados com os retornos de investimento que a área tributária traz? Eu acho que esse é um ponto interessante para vocês poderem discorrer um pouquinho. O que você acha, Renato, Ricardo? Pode começar, Ricardo. Como a gente começou, cara, as empresas elas estão cada vez mais numa velocidade grande, né, cara? Você vê, eu tenho notado, por exemplo, empresas head de tax que são do mercado de telecom indo para varejo, o varejo buscando essa velocidade que muitas vezes o mercado tem de telecom, porque ele tem que se transformar a todo momento. Então, ou seja, a gente está vendo a cada momento algumas indústrias se reinventando e se mudando para ter justamente todo esse compliance, esse retorno financeiro de forma muito rápida, Renato. Isso tem sido bastante interessante, cara, essa troca de experiência que a gente tem visto entre os heads de tax no mercado, né? Então, há pouco tempo eu estava conversando com alguns heads de tax do mercado de commodities e eles estavam se reinventando ali de que forma que eles conseguem mudar esse mercado. E ele foi interessante eles nos chamando para entender como é que a gente consegue apoiar com as nossas soluções, como é que a gente consegue ajudá-los a compor tudo que eles estavam pensando. E é impressionante as ideias que surgem, são coisas assim espetaculares que muitas vezes influenciam não só a nós, como uma empresa voltada para esse mercado de tax, mas muitas vezes influencia também a outras empresas do mercado. Então, ou seja, tem sido algo espetacular, cara. Eu tenho visto cada vez mais um movimento muito rápido, cara, muito rápido. Não dá mais para... Eu costumo dizer que as empresas hoje elas já não pensam assim, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? Elas já estão pensando onde é que eu vou estar daqui a 5 meses, né? E essa pandemia que a gente passou provou muito isso, né?
empresas que se programaram por 5 anos tiveram que se reprogramar para 5 meses, né? Então, isso tá sendo, na verdade, a parte genial do que está acontecendo, né? Toda essa reinvenção, assim, tem sido legal, cara. A gente tem claramente uma mudança de comportamento, né? E como as empresas fazem negócio. E se a gente olhar 3, 4 meses atrás, era completamente diferente a forma com que a gente trabalhava e se relacionava com as empresas, né? Isso é interessante da gente ver. E tem um item que para mim é fundamental. Nenhum projeto hoje ele segue adiante se ele não for impactar o negócio do cliente. Então as empresas, né, elas estão muito preocupadas com isso. Projetos que não fazem sentido, que não geram saving ou que não vão trazer ganhos para a operação, para o business da empresa, eles não seguem adiante. E a gente, como fornecedor, a gente tem que acompanhar isso muito de perto, né? No final das contas, a gente nós temos que gerar impacto no negócio do nosso cliente. Caso contrário, a gente também perderia força, né? Então, esse viés, né, da gente colocar o cliente de fato como nosso target, impactando positivamente seu negócio, isso tem feito muita diferença. Outro fator importante a citar, em breve nós vamos ter aí a LGPD, né? Então é muito importante o cliente tendo uma estrutura dentro do SAP, do HANA, ou até mesmo de plataforma ECC, junto com o TDF, ele tem toda a proteção dos seus dados dentro do seu RP, dos seus locais. Se ele carregar isso para dentro de uma estrutura da própria SAP, aquilo que é da Thomson Reuters vai junto, então segue as mesmas regras de segurança, e nós sabemos que a LGPD está aí, está batendo na nossa porta e está sendo um fator que está fazendo todas as empresas pensarem bastante como vão se movimentar nos próximos meses, ou como o Ricardo disse, talvez os próximos dias, né? Porque não basta só entregar a obrigação, você tem que ter segurança para fazer isso. E isso a Thomson Reuters faz há muito tempo, e agora dentro desse mundo SAP de forma direta, dentro do TDF. Isso faz toda a diferença. Agora, aproveitando, desculpa, como você atende alguns clientes muito grandes, né, e de um segmento específico, como é que você tem visto essa construção da jornada de techs, né? Como é que você tem visto essa evolução e esse planejamento com os seus clientes? A grande parte das empresas, dos grandes grupos, eles estão olhando primeiro para uma estratégia de simplificação. Então, muitos dos grupos têm vários RPs ou várias instâncias do mesmo RP. Então, ele passa por uma questão de simplificação. Por quê? Nesse momento de crise, a primeira coisa que a empresa faz é vamos fechar a torneira. Para fechar a torneira, isso passa por diversas áreas. Na área tributária, é simplificação. Então, quanto menos interfaces eu tiver, quanto menos sistemas eu tiver, ou que todos esses sistemas se conectem no local único, para que eu possa, com uma única fonte, receber essas informações, tratar e entregar obrigações. Então, eu tenho visto muito que as grandes empresas, grandes corporações estão buscando simplificar. E isso passa seguramente pela estratégia de RP, seguramente pela estratégia tributária, porque uma vez que você simplifica e você unifica, você consegue facilmente encontrar um erro antes de você entregar uma obrigação. Você consegue facilmente ter uma fonte única para pesquisa de ISS, por exemplo, e poder prover para todo o restante da companhia ou das empresas do grupo essa informação de forma ágil. Antigamente, você tinha que ter 10 pessoas em 10 locais para fazer isso. As empresas eles não têm mais como arcar com essa situação. Então, as empresas têm cada vez mais simplificado os processos. E, principalmente, os clientes de SAP, eles estão buscando essa simplificação dentro do seu processo. Dele ter a facilidade de, estou aqui, já busco informação aqui dentro, já tenho aqui um processo robotizado que vem de encontro com tudo isso que nós estamos falando, que vem depois com uma situação de, eu quero ter aqui um analytics para entender, além do dado que eu estou tratando, como que eu uso esse dado ao meu favor? Para melhorar o processo, para entregar uma obrigação melhor, para poder compreender se eu estou entregando essa obrigação da melhor maneira. Então, as conversas têm sido muito na questão da simplificação. E eu acho que isso é genial na nossa parceria com a SAP, porque nós estamos literalmente simplificando esse processo, estando junto do TDF Context One for SAP. Esse é o caminho que eu tenho visto das grandes empresas. Inclusive, reduzindo a necessidade de vários fornecedores, né, Promenzio? Exatamente, simplificação, exatamente. E o que acontece? Grande parte dos departamentos tributários, ao longo dos anos,
ele foi evoluindo, mas com muita dificuldade. Por quê? São muitas obrigações, muitas mudanças, então muitas pessoas acabaram se especializando em pedaços dos processos, o especialista de PIS e COFINS, o especialista de ICMS, isso ainda existe. Mas o governo cada vez mais vem tendo meios digitais de receber essas informações, ele não tem mais como eu ter 10 especialistas, eu preciso que sejam 10 pessoas focadas em trazer retorno de investimento para o meu negócio. Então muda um pouco o papel do tributário, muda um pouco o papel do contábil, faz com que todos comecem a verificar não só uma entrega, e sim trazer a informação de forma mais ágil para um retorno de investimento. Então os grandes grupos, eles buscam justamente a simplificação, de fazer com que todos esses processos sejam unificados e o mais simples possível. Não, perfeito, é isso mesmo. Inclusive, mais uma vez, né? Inclusive simplificando a gestão dos fornecedores, porque é muito complexo ter um fornecedor de uma solução só para entrega das suas obrigações, e aí tem um fornecedor ou um prestador de serviço que faça uma análise estratégica, um outro que faça auditoria e por aí vai, né? E a gente consegue, né, obviamente, com as nossas soluções e o nosso portfólio, entregar compliance, conteúdo, estratégia, intelligence e por aí vai. Exatamente. Porque assim, vamos lá, a Thomson Reuters já é uma empresa antiga no mercado, o SAP é uma empresa antiga no mercado. Bom, Renato, o que todas as empresas cobram da gente? Essa qualidade, que nós chegamos antes até eles e possamos trazer para eles essa informação de forma ágil. Eles querem que nós possamos ser os mensageiros desse processo. E isso faz parte do que a gente tem que fazer, do que nós temos que ter no nosso DNA. Trazer esse processo de simplificação para os nossos clientes, seja de fornecedor, seja de impostos, seja na questão de robotização, seja na questão de estar com uma nova obrigação preparada em tempo hábil para entregar. Nós estamos ouvindo muito movimentações que nós vamos ter para 2021, 2022, simplificações de impostos que nós vamos ter com IPI, PIS e COFINS. Então as empresas esperam que a Thomson Reuters tenha isso o quanto antes. E essa esperança passa por, eu quero ter tudo isso dentro do meu RP, que já faz um processo de compras, venda, traz financeiro, contas a pagar, contas a receber, tributário, e ter essa informação de forma ágil. Como é que eu vendo melhor, pagando menos impostos? Aí passa pelo que o Ricardo falou. Como é que eu compro melhor, classificando um fornecedor melhor pela localização que ele está, entendendo de forma fácil quais impostos ele precisa pagar ou reter? Isso faz toda a diferença. E esse é o trabalho que a Thomson Reuters tem feito. Perfeito. Boa. O Renato Silva, você tem percebido no segmento que você atua, você acaba lidando com diversas empresas, né, de vários segmentos, de vários tamanhos também. Você tem visto muitas estratégias se repetirem, independente da indústria, independente do tamanho da empresa? O que você tem olhado nesse teu mercado que você atua, as empresas mais buscando nesse momento de crise agora, cara? Por incrível que pareça, a gente ainda encontra muitas empresas com dificuldade de entregar o básico, né, de entregar suas obrigações, de estar compliance, né, de estar aderente às obrigações legais. Então, esse é um cenário, por incrível que pareça, que a gente ainda encontra, né? Muita gente fazendo na mão ainda? Muita gente fazendo na mão, ou até com soluções, enfim, um pouco mais caseiras, né, ou não tão complexas, não tão completas, né, para entregar o todo, que não conseguem ter a visão, né, e o atendimento end-to-end das operações das empresas. Então, esse ainda é um ponto sensível e a gente encontra bastante, com uma certa frequência. E, obviamente, a gente encontra clientes também que já tem uma maturidade um pouco maior, né, do ponto de vista da entrega do básico, vamos dizer assim, e que já conseguem ter um olhar um pouco mais estratégico, com planejamento já um pouco mais elaborado também, mas na grande maioria das vezes os clientes ainda estão, ou a maioria das empresas com quem eu me relaciono ainda estão buscando melhorar o básico, buscando melhorar ali o essencial, que é, como o Promenzio falou, é conseguir entregar suas obrigações sem erro, né, com qualidade, acompanhando as exigências legais. Então, isso ainda é algo bastante comum e a gente encontra bastante. Vê que cada vez mais a gente, dentro do cenário que a gente conversa, a gente entra muito sempre na questão do compliance, na questão de entregar de forma correta, mas não só entregar, como é que eu vou trabalhar depois com aquele dado, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou entregando, né? De que forma que eu vou
ajudar a empresa que hoje eu atuo a fazer melhor o que ela já faz hoje, de que forma que eu impacto a área de negócio, de que forma que eu impacto os produtos, né? Muitas vezes uma boa gestão na área de imposto faz com que a empresa seja muito mais competitiva no mercado. Então, ou seja, você vê que cada vez mais a gente vai indo sempre na linha, né, cara? Que a linha do compliance é a linha da competitividade, que isso é extremamente importante. E eu acho que é isso que, pelo menos nós três aqui, temos buscado bastante levar aos nossos clientes, né? Que ela fique cada vez mais competitiva, fazendo uma boa gestão em toda a parte de imposto que ela tem, né? Ricardo, até complementando o que o Renato disse, eu acho que o profissional da tributária é um guerreiro. Num país como o nosso, que tem 27 países dentro do mesmo país, com 27 regras diferentes, quando a gente desce para a questão do municipal, são mais de 5 mil regras diferentes e entendimentos diferentes do mesmo processo. Então, para esse pessoal, é como o Renato disse, o básico não é tão básico assim, é complexo. Entender operações de compras e vendas, entender como os impostos são feitos e são tratados, é muito complexo. Então, nós ainda estamos num mercado que está evoluindo muito nessa questão. Ainda tem muito ainda para evoluir. E o que nós fazemos e temos que fazer é suportar esses profissionais e dar o melhor caminho para esses profissionais. E é isso que a Thomson Reuters tem feito com a SAP, com o Tax One for All. Obrigado, Promenzio, obrigado, Ricardo. Foi boa essa conversa, esse bate-papo com vocês. Agradeço muito e muito sucesso aí para todos. Essa troca de experiência ela é sempre boa, sempre bom. Acho bastante importante para a gente sempre se conversar como a gente faz. Eu acho que essa parceria, como sempre, não só entre nós, já tem sido um sucesso muito grande. Eu acho que entre as nossas empresas, a SAP e Thomson Reuters, só tem a dar sucesso. E tem tido bastante sucesso, né, cara? Bastante histórias boas. Obrigado, aí, pessoal. Nós estamos juntos aqui para poder fornecer o melhor para os nossos parceiros de negócio, para os nossos clientes e para esse mercado em constante evolução. Então, nós que agradecemos por vocês estarem assistindo o nosso webinar e ficamos à disposição de todos. Uma boa tarde, boa noite e bom dia.